reais no quarto sorteio. Instituto do Câncer Brasil em Ribeirão recruta voluntários para tomar a terceira dose da vacina contra a Covid e participar de pesquisa sobre a imunidade. Para fazer parte desse estudo, os voluntários precisam ter recebido as 2 doses da Coronavac. O voluntário que participar da pesquisa, ele não vai saber, ele vai ser randomizado, sorteado para saber qual dose ele vai tomar. Passaporte da Covid. Especialistas questionam algumas medidas que são adotadas em torno da situação. Eu vou tirar a liberdade das pessoas, eu vou exigir que todas sejam vacinadas, mas em compensação, você não pega a doença e você não vai transmitir para as pessoas que você ama. O Jornal da Clube deste sábado já começou. Jornal da Clube, primeira edição. O jornal que agrega valor às comunidades, integrando toda a macro-região. Boa tarde. Em Barretos, 3 ladrões invadiram e assaltaram uma casa no Jardim Arizona. Armados, os criminosos renderam o dono do imóvel e agrediram a vítima com socos e chutes. Eles fugiram levando joias e um relógio. Até o momento, ninguém foi preso. Em Jardinópolis, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Reis. Segundo a PM, ele fugiu e jogou uma sacola plástica azul com os entorpecentes após perceber a chegada da polícia. O criminoso acabou encontrado pelos agentes minutos depois. Ao todo, foram apreendidos mais de 100 pinos de cocaína, porções de maconha e materiais para o embalo da droga. O Instituto do Câncer em Ribeirão está recrutando pessoas acima de 18 anos para tomarem a terceira dose da vacina contra a Covid e participar de uma pesquisa sobre imunidade. Para fazer parte desse estudo, os voluntários precisam ter recebido as 2 doses da Coronavac. O Instituto do Câncer Brasil tem 95 vagas disponíveis para voluntários acima de 18 anos que tenham tomado a primeira e segunda dose da vacina Coronavac. Para agendar a terceira e tirar dúvidas sobre a pesquisa, é só entrar em contato pelo telefone que aparece no vídeo. No primeiro atendimento, o participante passa por uma avaliação médica, o sangue é coletado para o estudo e já recebe o reforço. O voluntário que participar da pesquisa, ele não vai saber, ele vai ser randomizado, sorteado para saber qual dose ele vai tomar. Então, ou ele vai tomar Coronavac ou ele vai tomar AstraZeneca e nós vamos comparar o efeito disso tanto em 28 dias depois, com o exame de sangue, quanto no acompanhamento de 3 meses. Depois de tomar a terceira dose, o voluntário será reavaliado em 28 dias e aí será coletada mais uma amostra de sangue para avaliar se houve alteração de anticorpos antes e depois do reforço.
Nós sabemos que a Coronavac ela foi utilizada em larga escala no nosso país. E a gente quer saber se isso protegeu a população e se, em termos de saúde pública, se isso vai gerar algum tipo de necessidade de reforço adicional. Se realmente essa é uma vacina eficaz e se há diferença em relação à AstraZeneca, por exemplo. Bom para quem participar, que vai saber como está a imunidade e proteção contra a Covid. E durante a pesquisa, os profissionais vão entrando em contato com todos por pelo menos 3 meses. Os trabalhos têm parceria com o laboratório dos Estados Unidos. A gente faz uma primeira análise, das amostras, armazena então num freezer a menos 80 graus e a gente envia todo esse material lá para a Universidade de Yale, que são os nossos parceiros. Eles que vão fazer a análise completa de como está a imunidade da pessoa e a pessoa que participar do estudo, então, vai conseguir ter esse retorno, Além de vacinar com a 3ª dose da vacina contra o Covid, ela também vai saber como que está a sua imunidade aí frente, a esse vírus. Essa é a 3ª fase do estudo. Ano passado, teve início em pessoas com mais de 60 anos e depois 50. E agora é a última etapa. O que os médicos querem reforçar é a importância de ser imunizado. Todo mundo tem que estar com a vacina em dia de tudo, inclusive do Covid, que a gente está no meio de uma pandemia. E a vacina ela é segura e eficaz. Precisa a 3ª dose para ser ainda mais eficaz. Exato, porque 2 doses só não foram suficientes para proteger todo mundo por mais de 6 meses. Então, a gente reforça a imunidade. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E reforçando então, quem tiver acima de 18 anos e tenha tomado as 2 doses da vacina Coronavac pode ser voluntário desta pesquisa sobre imunidade e receber então a dose de reforço. O telefone para mais informações é o que está aparecendo aqui no seu vídeo, 16 98173 3607. A estudante de medicina da USP de Ribeirão, que descobriu mais de 25 asteroides num projeto da NASA, foi premiada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora, cientistas do mundo todo vão continuar pesquisando o que ela identificou nesses estudos. A descoberta dos asteroides foi pelo computador. Verena, de apenas 22 anos, usou um software da própria NASA, que é a Agência Espacial Americana, para analisar pontinhos em imagens recebidas de um telescópio que fica no Havaí. E esse telescópio, ele mandava pacotes de imagem, cada pacote tinha 4 imagens, que são tiradas com diferença de segundos entre uma e outra. Então, o que eu fazia? Eu pegava esse pacote, jogava no software, e esse software me passava as imagens em sequência, e dessa forma eu podia observar visualmente mesmo se tinha um asteroide, porque as estrelas, por exemplo, elas eram pontinhos estáticos, não se moviam. Mas os asteroides eram pontinhos que se moviam, porque eles caminham em uma órbita. Então era isso que eu observava. Com a pesquisa, a estudante identificou mais de 25 corpos celestes. A descoberta tem grande importância para a ciência, para ser monitorado o que há fora da Terra e calcular possíveis riscos de colisão. Com esse empenho, a Verena contribuiu com um projeto internacional de buscas por asteroides. Tem muita gente no mundo atrás deles. E cada país tem um plano para isso. Aqui no Brasil, quem faz é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Foi por meio do governo federal que ela participou e recebeu prêmios pelo resultado. Medalha de honra ao mérito, de 1º lugar no país e até troféu por um dos asteroides ser classificado o mais importante para estudo. O que tudo isso representa para você? Me mostra que eu sou capaz de tudo, Porque a gente não tem muita mulher na ciência, assim, para ter como exemplo. É muito difícil de ver. Os homens são a grande maioria no Prêmio Nobel, que é meu sonho ganhar um Prêmio Nobel, ser a primeira brasileira a ganhar um Prêmio Nobel. Então, mostra que é possível e mostra para as novas gerações também que é possível fazer ciência e ser mulher. Os asteroides que a Verena descobriu continuarão sendo pesquisados por cientistas do mundo todo para delimitar a órbita e saber como se comportam. Do trabalho dela, sairá uma documentação de cada um. Só que isso leva uma média de 8 anos, porque são feitas observações em diferentes locais da Terra. Uma curiosidade é que eles terão nomes especiais que ela mesma vai escolher. Eu ainda não sei todos, porque ainda falta muito tempo, mas de 2 eu tenho certeza. Que primeiro é da minha avó, Rochelle, e também da minha mãe, Natália, porque as duas que me criaram a minha vida inteira, então nada mais justo do que eu retribuir esse carinho do jeito que eu posso, que é homenageando elas com um asteroide. A avó é muito presente na vida da neta.
A proximidade das duas é sempre registrada em momentos especiais postados nas redes sociais da estudante. A mãe Natália é só o orgulho da filha. De Indaiatuba, interior de São Paulo, conta que ela sempre estudou muito, é dedicada, concentrada e curiosa. Na escola, quando ela era pequenininha, 4, 5 anos talvez, ela já queria ficar na escola período integral. Ela pedia para ficar na escola período integral porque ela queria ficar mais na biblioteca, ela queria ficar mais na sala de estudos, ela queria participar de todos os projetos. É inato na Verena essa curiosidade, essa vontade de aprender, de saber sobre tudo. Ter uma filha premiada no Brasil pelos asteroides, com histórico de excelência em campeonatos de robótica e Olimpíadas de neurociência, formada em técnica de enfermagem muito nova, estudante de medicina e pesquisadora, representa para a família muito além de todas essas conquistas. Ela é diferente, ela tem um brilho que, onde ela chega, as pessoas olham para ela. Ela é extremamente autêntica, extremamente virtuosa. Ela é um exemplo de vida, de resiliência, sobretudo, porque ela já passou por muita coisa. Eu sou muito áustera, eu cobro bastante. E ela é motivo mesmo de inspiração para qualquer pessoa. Eu tenho plena confiança na Verena, sempre tive. Porque ela é muito segura. Ela não, se tiver uma escuridão e ela estiver lá, saiba que o lugar não vai ficar escuro. Porque a Verena tem um brilho próprio que é capaz de fazer qualquer pessoa se sentir melhor perto dela. Ela é incrível. Verena agora tem um novo desafio pela frente, que é a Faculdade de Medicina aqui na USP de Ribeirão. Ela foi para o 2º ano. Apaixonada por cérebro, pretende ser uma neurocirurgiã, mas também fala em medicina espacial por todo o conhecimento que tem. Dividida, uma certeza ela tem, que é continuar sendo caçadora de asteroides. E como você vai conciliar tudo isso, Verena? Então, o grande sonho da minha vida sempre foi ser médica da USP, fazer medicina. Então, eu vou continuar medicina aqui na USP, vou terminar o curso e eu estou seguindo para a área da neurocirurgia, né, que eu sou apaixonada. Mas agora está com uma pulguinha atrás da orelha para a medicina espacial, então vamos ver no que vai dar. Vou pesquisar mais sobre a área e quem sabe eu não vou para o espaço, né, fazer umas experiências sobre cérebro, sobre células. Como já falou, não vai deixar de procurar asteroides, só que agora como treinadora. A estudante de medicina vai oferecer a prática pelo Instagram para formar novos caçadores no Brasil. Eu pretendo formar equipes com essas pessoas capacitadas para nós caçarmos asteroides juntos nos próximos anos. Quem tiver interesse, como faz? Quem tiver interesse é só me procurar no Instagram, que é @verenapacola, com 2 Cs, que eu vou estar divulgando lá quando isso sair do papel. E por que era um sonho estudar aqui na USP? Olha, tem sonho que a gente nem explica, né? A gente só sente. Eu sempre tive essa vontade desde pequena de fazer medicina. Sempre tive uma afinidade com o corpo humano. E a USP, porque é a melhor universidade do Brasil, na área acadêmica principalmente. Eu sou apaixonada por fazer pesquisa, fazer ciência. Então, não tinha instituição melhor para eu me vincular. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. As obras do AME Mais Idoso na Vila Virgínia, em Ribeirão, entraram numa nova fase com a instalação da cobertura, dutos de climatização do prédio e paredes internas do complexo. O hospital terá capacidade para atender 26 especialidades e vai realizar mais de 4.600 consultas por semana. A previsão de entrega do empreendimento é dezembro. Moradores do Jardim das Palmeiras, em Ribeirão Preto, reclamam do perigo que é passar pela Avenida Doutor Marcos Antônio Macário dos Santos. Um buraco no asfalto com mais de 1 metro de profundidade oferece risco para os motoristas. Os vizinhos já acionaram a prefeitura e foram informados que não há previsão para o reparo ser feito. Você vai ver polêmica em torno do passaporte sanitário que vem sendo adotado em muitas cidades. Eu vou tirar a liberdade das pessoas, eu vou exigir que todas sejam vacinadas, mas em compensação, você não pega a doença e você não vai transmitir para as pessoas que você ama. Em instantes, aqui no Jornal da Clube.
Em Barretos, será inaugurada na terça-feira a primeira etapa das obras de macrodrenagem. O trabalho será concluído nos trechos mais atingidos pelo temporal do início do mês. Muitos trechos ainda estão interditados, aí os motoristas devem redobrar a atenção e também frisar nas rotas alternativas. Em continuidade das obras do corredor de ônibus Norte-Sul, canteiro central da Avenida Meira Júnior, com a Tereza Cristina, terá fechamento definitivo na próxima segunda-feira, dia 24. O trecho foi sinalizado pela Transerp com as novas rotas disponíveis aos motoristas. Os interessados em adquirir um dos 25 imóveis à venda pela Coab até esse domingo podem enviar as propostas. As unidades habitacionais e lotes urbanizados com infraestrutura estão localizados nas cidades de Bebedouro, Franca, Itápolis, Mococa, Monte Alto, Paraíso, Pitangueiras, Ribeirão e Sertãozinho. Os imóveis podem ser adquiridos com pagamento à vista e a prazo, com financiamento de até 240 meses. Mais informações no site ribeirão.sp.gov.br, reforçando ribeirãopreto.sp.gov.br. Passaporte da vacina, obrigar imunização de crianças, novas restrições das atividades econômicas. Medidas que são questionadas. Até direitos básicos da nossa população podem estar em xeque, segundo especialistas. O Jornal da Clube ouviu o médico Gustavo Leopoldo Daré. Acompanhe. Doutor Leopoldo, essa semana nós vimos muitos casos locais de políticos estipulando passaporte sanitário para o comércio, passaporte sanitário para entrar na Câmara, que é conhecida como a Casa do Povo. Além de segregar, passaporte sanitário ajuda em alguma coisa na pandemia? O passaporte sanitário ele teria uma grande utilidade se nós tivéssemos uma vacina que fosse extremamente eficiente, né? Ela bloqueasse o contágio, ela bloqueasse a transmissão e ela bloqueasse a evolução da doença. O que aconteceu nesse 1 ano de vacinação? O vírus vai sofrendo mutações e ao longo desse período de 1 ano, as mutações foram tantas que cada vez mais a vacina é incapaz de evitar a contaminação e evitar a transmissão. Se você for ver trabalhos que demonstram a eficácia ou não, você vai ver que depois de 3 meses de vacinação, a eficácia vai caindo em todos os sentidos. E aí a gente vai ter os trabalhos dos britânicos e o trabalho dos americanos, que é do CDC. Então, os britânicos mostraram que com 5 meses de vacinação, a eficiência chega a 0 para a nova variante, que é a Ômicron. Então, ela diminuiu para a Delta e agora diminuiu mais ainda para a Ômicron. Então, a vacina ainda tem uma eficácia para evitar as formas mais graves da doença. Mas para evitar a contaminação e para evitar a transmissão, que realmente cada vez está menor, e hoje em dia eu diria, pelos dados dessas 2 instituições públicas, né, de que não tem eficiência. Por quê? Para a gente ter grande eficiência, tem que quase que fechar a porta, né? Um pouco que você deixa de passagem de vírus, já acaba acontecendo a transmissão em uma velocidade grande. Agora, a gente não tem só uma porta entreaberta, não. Ela está escancarada, né? Evitar a transmissão é muito pequena. Só para dar um detalhe, diminui um pouco a taxa de contágio, por enquanto. Mas nessa velocidade da mutação do vírus, talvez chegue a quase 0. Então, como eficiência, eu vou exigir que todos sejam vacinados, e aí aqui no meu local que eu estou, todos são vacinados, ninguém vai transmitir, ninguém vai pegar. É uma mentira, está demonstrada em todos os países com a onda da Ômicron, né? Isso já era. Eficácia nenhuma. Não dá para a gente falar em consenso, porque hoje em dia consenso é uma coisa difícil, né? Mas me corrija se eu estiver errado. Pela ideia que os próprios médicos e cientistas têm de que a vacina de fato não consegue conter a transmissão, né, a transmissibilidade da Covid, acaba então que a ideia do passaporte sanitário
traga uma segurança mentirosa? Olha, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, assim, me parece que sim. Pessoas que vão comentando, eu estou vacinado, agora estou bem tranquilo, eu estou vacinado, não vai ter mais nenhum problema. A explicação está ruim, né? Você está vacinado, você tem menor chance de desenvolver uma forma mais grave da doença e menor chance de morrer. Isso é uma coisa muito boa. Mas pegar a doença e transmitir com as mutações das variantes e agora com a Ômicron, isso é praticamente desprezível. Se fosse assim, a gente não ia ter a explosão que está tendo em todos os países, né? Então, se cria essa ilusão. E por que cria essa ilusão? Porque se é taxativo, né? Eu vou tirar a liberdade das pessoas, eu vou exigir que todas sejam vacinadas, mas em compensação, você não pega a doença e você não vai transmitir para as pessoas que você ama. Essa parte, a segunda parte da afirmativa não pode garantir nada, né? Então está criando uma ilusão para uma parte da população, com certeza. Doutor, esse eu tocou num ponto delicado realmente. Tanto autoritarismo, tanta obrigação imposta pelo Estado, não está, no final das contas, atrapalhando a medicina real a atuar? Eu acho que atrapalha bastante a medicina, porque a medicina não é feita de regras sólidas. A gente tem uma variação de uma pessoa para outra. A gente não pode fazer um tratamento igual para todos, indiscriminadamente e o tempo todo. Então, a medicina tem que ter uma adaptação de relação. Uma coisa fundamental no tratamento médico, isso é clássico, né? Sempre se falou isso, é na confiança. Você tem que ter a confiança do médico e do paciente para se aderir ao tratamento. Quando você é autoritário, essa confiança some, é uma imposição de autoridade. O ser humano, dificilmente, ele obedece por autoridade, a não ser que seja muita força, muita imposição, por isso as ditaduras conseguem, às vezes, aderir, né? Se a gente deixar um pouco menos violento a opressão, escorrega. Então, nós médicos estamos super acostumados com pacientes que não vão fazer todo o tratamento por vários motivos. E quando a gente é autoritário e impositivo não consegue convencer, aí não vai aderir mesmo, né? Então, a medicina acaba sofrendo uma perda de eficácia quanto mais autoritárias são as regras. E essa visão de que a medicina tem uma única versão, uma única opinião e que essa é a solução de todos os problemas, isso vai diminuir ainda mais a eficiência de qualquer tratamento. A medicina está se tornando na mão e no discurso de algumas frentes políticas e ideológicas, né? Está se tornando simplesmente uma bandeira de obrigações e não de amor e relação, né? O que nos assusta bastante, e por falar em susto, os pais estão bastante assustados com essa onda de obrigações que está vindo junto com a vacinação das crianças. Muito legal, muito interessante, né? A gente ouviu aqui médicos que têm as duas opiniões. Agora, esse temor que surgiu essa semana de, por exemplo, colocar o Ministério Público para fiscalizar os pais que não querem vacinar os seus filhos, isso também não contribui muito com a medicina não é, doutor? Não contribui com a medicina e nem contribui com a ciência, né? A ciência, ela ainda mais, ela tem uma coisa delicada. A medicina tem uma questão delicada que é a relação, é afeto, é compreensão do doente, é amparo e acolhimento. A ciência tem um problema, que é o problema da dúvida e da incerteza. Então, a gente não tem certeza na ciência, de forma geral, de quase nada. A gente tem grande probabilidade, né? E na área biológica a gente trabalha com probabilidade. É muito provável que... E aí o que acontece? Essa autoridade que a medicina conseguiu, que a ciência conseguiu construir na sociedade, com esse desenvolvimento tecnológico fabuloso dos últimos 200, 300 anos, né? Um avanço gigantesco. E aí eu vou dar um exemplo do que nós estamos conversando, que é a própria vacina. Se a gente for pegar os relatos de 1900, pegar países ricos como, na época, os europeus e os Estados Unidos, que estavam se tornando a maior potência,
a população sofrer demais com doenças infecciosas, cólera, tifo, e o desenvolvimento de vacina ajudou radicalmente. A identificação científica da água ser um meio de transmissão da bactéria da cólera, começar a fazer tratamento de esgoto, fez uma melhoria tão grande que hoje em dia a gente não tem nem ideia do quanto sofria, do quanto se morria por causa disso em países do primeiro mundo, há só 110 anos atrás. Então, essa evolução foi gigantesca. Agora, é um conhecimento científico, ele é um caminho de dúvidas. É sempre uma penumbra na nossa frente. Só que para a utilização de autoridade, de imposição, as pessoas pegam informações científicas de algumas opiniões, pode ser a dominante, mas não é 100%, e diz que aquilo é uma verdade absoluta. Utilizamos hoje no Brasil e talvez no mundo a ciência no lugar do que era a religião. Então, não é a ciência que tem certezas, é o poder político e econômico que diz que tem certezas. E isso é um desserviço gigantesco para a ciência. Porque na hora que a ciência demonstrar outro lado das questões, aí é a ciência que é ruim. E não, ela foi mal utilizada. Vamos seguir aqui pensando em dias melhores, em parar com a banalização da ciência e, sobretudo, parar com o autoritarismo. Dr. Leopoldo, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e um ótimo trabalho para todos vocês e que Ribeirão Preto saia dessa situação bem melhor do que entrou, para nós sermos mais fortes e mais fraternos. Não perca, às 6:50 da noite, o Jornal da Clube, segunda edição, na sequência, Jornal da Band. Um ótimo fim de semana para você e muito obrigado pela sua audiência. ZYB 868, TV Clube, uma emissora do Sistema Clube de Comunicação.